Olá, sejam bem-vindos ao 20º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-las em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Bom, antes da Reforma Protestante, o canto congregacional era praticamente inexistente. Os corais cantavam em latim, a língua oficial da Igreja Católica Romana, e a congregação era mais espectadora do que participante. Por isso, o canto durante os cultos ou missas era predominantemente executada pelo clero, incluindo monges e corais especializados. Mas em 1517 o cenário muda com a Reforma Protestante. Lutero, Calvino e outros reformadores trouxeram de volta o canto congregacional para o seio das comunidades. A Reforma Protestante do século XVI marcou um ponto de virada significativo para o canto congregacional. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino promoveram a participação ativa da congregação no culto. Lutero, em particular, incentivou o uso de hinos em vernáculo. Para os mais novos, significa hinos na língua local, permitindo que os fiéis cantassem e compreendessem o conteúdo das canções. Ele compôs muitos hinos, um dos mais conhecidos, Castelo Forte é o Nosso Deus. Portanto, o resgate ativo do canto congregacional foi um dos pontos altos da Reforma Protestante, e isso transformou a liturgia do culto em uma experiência mais envolvente e acessível à comunidade. Muito bem, quando falamos sobre o canto congregacional, falamos também sobre a expressão de um povo salvo pela graça. Uma igreja que canta é difícil de ignorar, ela é audível, visível, tangível e mística. Quando a igreja canta, celebra a unidade, fortalece a doutrina e a prática cristã, encorajando e chamando uns aos outros a louvar ao nosso Salvador. Esse canto evidencia a natureza coletiva da igreja e o ministério mútuo que nos edifica na unidade, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa confissão no Senhor Jesus Cristo. O canto congregacional une a igreja em adoração, envolvendo todos em um só coração e voz. Como o canto congregacional pode então auxiliar e levar a igreja a uma adoração ativa e participativa que glorifica a Deus em nossas comunidades? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um tema muito importante, resgatando os cantos congregacionais, redescobrindo a riqueza de cantar em comunidade. Para conversar sobre esse assunto, receberei à mesa aqui um querido irmão, Rodolfo Seifert. Ele é ministro de louvor e também líder do ministério e conjunto musical Palavra em Canto, e vai ser uma conversa para compartilhar histórias, experiências, desafios para que a igreja volte a cantar músicas congregacionais. Rodolfo, seja bem-vindo a esse episódio. É uma alegria ter você aqui e eu quero que você se sinta à vontade. Obrigado, Daniel. Uma alegria estar aqui também. Já estou à vontade, estou em casa. Depois dessas suas considerações iniciais, sobrou pouco para falar. Né? Imagina, tenho certeza que vai ter muita coisa aí para contribuir, para conversar. Rodolfo, como é que você descobriu o seu chamado para música e para trabalhar com o ministério de louvor? Como é que foi sua trajetória dentro da música? Você não é um músico profissional, né? Você é um profissional do mercado, cristão e que serve no ministério de música, né? Como foi essa trajetória e como você descobriu essa paixão? Cara, na verdade, eu acho que foi uma situação de necessidade / oportunidade, muito próprio de uma igreja de um contexto mais restrito, né? E com disponibilidade. Então juntou a necessidade com a minha disponibilidade e assim eu comecei a me envolver mais ativamente.
Minha mãe, ela sempre foi regente de corais, então desde a barriga, tem foto dela, eu na barriga dela, ela regendo coral, participando do ensaio, então sempre me vi de alguma forma envolvido com música, né? Especialmente por influência da minha mãe. Então participei de corais infantis, corais de adolescentes, né? Ali na adolescência eu já comecei a me envolver com um grupo de louvor, né? Grupo de música, então ali aos 14 anos eu já era um dos dirigentes ali no contexto da nossa igreja local. Mas ali aos 15, eu acho que eu tinha entre 15 e 16 anos, o nosso pianista, a igreja tinha um super pianista, né? Eu já tinha feito alguns anos de aula com ele, inclusive, mas eu não tinha muita paciência para estudar, para falar a verdade. Então, talvez pela facilidade de ouvido, eu fingia que estava vendo a partitura e estava tocando a música que ele me deixava de tarefa, né? E, enfim, essa máscara caiu um dia. Mas o meu professor, o nosso pianista, acabou passando, excelente, exímio. Hoje ele é doutor em piano na universidade nos Estados Unidos, dá aula de pós-graduação lá. E ele passou naquela ocasião na USP, na Unicamp, e saiu. A nossa igreja era em Sumaré, aqui em São Paulo. E aí quando ele saiu, quem é que tinha? Tinha eu e mais um lá, que a gente sabia, cada um uma meia dúzia de notas ali. E aí foi a necessidade, / oportunidade e a nossa disponibilidade. Cara, só tem a gente, né? Bora! A gente tocou durante alguns domingos as mesmas músicas que eram as que a gente sabia. E a gente foi se desenvolvendo. A partir daí eu me envolvi de verdade, mergulhei nessa parte de louvor congregacional, né? Então ali eu tinha uns 15, 16 anos, eu já liderava, comecei a liderar tocando, né? Então desenvolvendo essa outra habilidade. E assim foi, com 18, 19 eu já era líder aqui na região de Campinas dos Jubões, né, que a gente fala, que eram os grupos de jovens das Juventudes Batistas de toda a região. E o alcance era muito grande, porque naquele contexto, naquela época, as músicas que a gente cantava nos congressos e nos encontrões eram as músicas que iam ser dissipadas para as igrejas locais. Isso mudou muito hoje, né? Sim. O pessoal ia para o congresso, via lá o livrinho do congresso. Então ali com 18, 19 anos eu já estava, assim, de alguma forma exercendo esse tipo de influência no contexto das igrejas batistas aqui da região. Aos 21 eu estava dirigindo a parte da música do maior congresso batista do Brasil, que é o Despertar. Não sei se você lembra do Congresso Despertar. Teve em 95 aqui em Campinas, na Unicamp. 4, 5, 6 mil pessoas, assim. Eu coordenei parte da música em Recife. Então, assim, eu mergulhei ali dos 14, 15 e nunca mais saí. Legal. E aí, depois de muito tempo, você começou um ministério chamado Palavra Encanto, né? Como é que foi formar esse grupo e qual que foi o seu principal objetivo quando você iniciou o Palavra Encanto? Cara, na verdade o Palavra Encanto ele decorre do nosso trabalho na igreja local. Nunca foi pensado, assim, nunca foi arquitetado, vamos montar um grupo. Eu sempre fui um cara muito inquieto com o repertório. Né? Hoje no celular você tem toda a discografia da história à sua disposição. Sim. Mas não foi sempre assim. Então, naquele início dos anos 2000, eu fiquei durante 20 anos como membro de uma igreja batista aqui em Campinas, que você conheceu. Sim. E ali eu fui líder da música. E eu sempre fui um cara inquieto, como eu disse, com o repertório. Então, e essa inquietude me fez, em algum momento, começar a compor canções. Né? Eu não via muita alternativa para remar contra a correnteza que vinha forte. Então, tem muitas músicas boas. Quando eu menciono esses nomes, eu não digo que o repertório não é legal, mas para o contexto da nossa igreja, teologicamente, inclusive, não era legal. Então eu comecei a compor as canções. E compunha as canções e não falava para ninguém que as canções eram minhas. Então, por exemplo, quem está num contexto de igreja menor, que você tem a responsabilidade de conduzir música, domingo de manhã, domingo à noite, inicialmente eram todos os domingos, aí a gente foi estruturando um time, né, uma equipe,
Sim. Mas inicialmente era domingo de manhã, domingo de noite, 50 domingos por ano. Como é que você rema contra a correnteza em termos de repertório? Se eu não quero cantar o que está todo mundo cantando só por isso, né? Então, aí eu falei, poxa, pra ceia, cara, a gente sempre canta as mesmas canções, os mesmos hinos, deixa eu compor uma canção pra ceia. Aí, pra ceia, pra abertura de culto, para os diferentes momentos do culto. Eu fui, como eu disse, eu não contava pra ninguém que era minha, eu falava, gente, tem uma música aqui. Hoje em dia o cara vai no YouTube, você vê de quem que é, né? Quem que tá cantando. Na época não. Quem fez essa música? Foi um rapaz aí. Era muito assim, né, cara? Alguém ouvia, trazia, né? Ensinava. Por isso que algumas das canções antigas você tem diferença até de letra, de melodia, né? E assim foi. Num determinado momento, não sei se você se recorda do portal Cristianismo Criativo. Acho que eu lembro. Lá para 2008, 2009, 2010, a W4 Editora, junto com diversos autores, compositores, cantores, faziam daquele ambiente virtual, né? A internet era jovem, faziam ali uma espécie de fórum de debate. E eu falei, poxa, não estou sozinho. Descobri gente que meio que tem as mesmas inquietações que eu. Dessa de remar contra a correnteza. Né? E num determinado momento, cara, que assim, ali a gente era impulsionado para remar contra a correnteza, mas em determinado momento eu me vi, tá bom, eu quero remar, mas cadê conteúdo? Cadê música para eu conseguir remar? Eu não encontrava. E, cara, confesso que muitos dos que escreviam aquelas ideias ali eram os caras que poderiam propor. Que eram bons compositores, que tinham condições de propor, e eu fiquei aborrecido. Confesso publicamente aqui o meu pecado. Eu falei, cara, poxa, o pessoal que poderia propor está estimulando, mas não está trazendo alternativa. E aí foi quando eu comecei a construir as nossas próprias alternativas ali. Num determinado momento, minha esposa me colocou contra a parede e falou, pô, por que você não registra suas canções? Eu falei, eu não vou registrar para quê? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser artista ou de ser... E ela foi me conscientizando gradualmente, falou assim, olha, você está sendo tão incoerente quanto aquelas pessoas que você... com quem você se aborreceu. Porque se você tem alternativa, pode ter gente como você que está buscando e não vai encontrar nunca, porque está restrito a um contexto local. E eu resisti, enfim, para encurtar bem a história, ali para 2017 eu era muito amigo do Paulo Elbert, irmão do César Elbert. Sei. Faleceu inclusive na pandemia. Grande amigo. O Paulo? O César. O Paulo era do nosso convívio, a gente tocava sempre junto e tal. E uma vez, por intermédio do Paulo, o César fez contato comigo e falou, meu irmão, tô sabendo que você tem umas músicas aí e tal. E eu sempre apreciei as produções do César, né? Então assim, dentro da minha cabeça, sem falar para ninguém, eu falei, pô, se algum dia eu for registrar alguma música, eu gostaria que o César fizesse a produção. E num determinado momento o César entra em contato comigo e fala sobre produção, e eu pergunto, poxa, quanto que seria, né? Para ter uma noção, eu não tinha ideia nenhuma. Quando ele falou, ele ainda fez uma condição assim muito atrativa, né? Assim, aí poxa Deus, né? Aí eu já estou começando a ser teimoso. Né? Então, o César foi o cara que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial para o registro, como fruto do estímulo muito forte da minha esposa também. E então, o Palavra em Canto, na verdade, começou assim. Quando nós fomos gravar, aí eu mandei as músicas para ele, e eu acho que esse foi um clique, assim. O César, que é um cara que produz há muito tempo, quando ele ouviu as músicas, ele gostou. E aí ele falou assim, poxa, Rodolfo, as músicas são boas. Ele poderia simplesmente pegar, né, registrar como mais um trabalho. Eu posso chamar mais gente para participar aqui do projeto? Eu falei, claro. Aí eu pensei comigo, poxa, se o César está valorizando mais do que eu mesmo, né, valorizo. Isso chegou para mim como um grande estímulo. Eu falei assim, poxa, cara, tem algum valor, né? Sem absolutamente nenhuma pretensão de se tornar algo
conhecido nacionalmente, ou que as músicas são as músicas que vão responder às necessidades da igreja do Brasil, nada disso. E assim a gente fez então o primeiro álbum em 2019, né? Que foi, cara, a gente lançou no último dia de novembro, pandemia veio ali em 2020, então assim, o grupo inicial foi um grupo pré-pandêmico ali, né? Sim. E aí a pandemia acabou impedindo que a gente continuasse tocando, e a gente voltou a tocar em 2022. Então nasceu de maneira orgânica. Legal. Mas assim, eu acho... É legal você contar essa história, né? Eu cresci em uma igreja, no caso com o Edilson Botelho, que cada fim de semana ele chegava com uma música nova, né? O Edilson, ele chegava com o violão dele, ia na parede, no meio do ensaio, voltava, pessoal, tem uma música nova aqui. Eu falei, quando você compôs? Agora ali, ó. Mas assim, e as pessoas iam visitar a nossa igreja, no caso ali a Shalom, e elas falaram assim, não conheço o repertório, porque era tudo música nossa, original, nasceu ali, né? Mas passado alguns anos, assim, muitos anos, a gente vê, quando a gente vai para outras igrejas, a gente vê músicas que foram compostas ali, sendo cantadas em outras igrejas, eu falo assim, cara, que privilégio, né? Ainda mais assim, não só pra gente que tava ali com o Edilson, mas assim, imagino para ele também, que privilégio ver que músicas que ele compôs ali, às vezes de maneira tão simples, né? Tá contribuindo para muitos ministérios em várias igrejas, né? Agora, entrando mais a fundo, né? A gente está vendo uma profissionalização dos ministérios, né? De louvor, onde a parte técnica muitas vezes ela está se sobrepondo à parte espiritual. Quando você começou a formar o conjunto, é lógico que para a gente ter uma boa equipe você precisa pensar na parte técnica. Você não vai pegar um cara desafinado para cantar. Sim. E nem alguém que toque baixo só sabe 4 notas. Então assim, a parte técnica é muito importante. Mas assim, como é que você, quando foi formar o conjunto, equilibrou a parte técnica com a espiritual? Assim, tudo aconteceu de maneira muito orgânica, né? Então nunca sentei num lugar e falei assim, opa, deixa eu montar uma equipe agora, porque a gente vai então começar... Não. As pessoas que fizeram parte da gravação do primeiro são amigos, gente que servia junto na igreja. Então assim, é gente que a gente conhece. Sim. A gente conhece a vida, conhece a história, conhece a experiência que tem no contexto da igreja local. Então, o grupo foi formado entre amigos, por amigos. Legal. Então não tem muito segredo. A parte do instrumental, a banda, na verdade, a gente essa que se desfez da pré-pandemia para a pós-pandemia. Então a gente teve um processo de remontagem do grupo do instrumental pós-pandemia, que aconteceu também de maneira orgânica e natural. Assim. Foi, a gente recebeu um convite para tocar, assim, foi... Cara, então nós precisamos voltar a montar, porque o pré-pandêmico, como teve filho pequeno, já não podia mais sair, o outro tá tocando em casamento de final de semana, já não poderia acompanhar mais, então vamos começar. Cada um por uma razão, vamos recomeçar. E também foi de maneira muito natural, muito orgânica, assim, mas claro, partindo do pressuposto de gente que está respirando a igreja local, que tem vivência, né, no contexto da igreja local, que tem um compromisso com o Senhor. Todos eles são voluntários, todos nós somos voluntários, todos são pessoas envolvidas e com experiência no contexto de igreja, cada um no seu momento, uns já estiveram mais envolvidos, outros estão mais envolvidos do que nunca, mas todos vêm dentro desse contexto de igreja local. Maravilha. E o foco, assim, é muito nítido. Quando a gente ouve as músicas, ele é focado em fazer a igreja cantar junto, né? São músicas que são fáceis para a igreja cantar, apesar de ter a sua profundidade. Nessa sua experiência de composição, formação de bandas, ministério de louvor, nessa preocupação de até atender demandas da igreja na época quando você começou a compor, como é que então a gente pode definir o que é um canto congregacional e a importância dela para a vida da igreja?
Música congregacional é aquela música que pode ser cantada por um grupo de pessoas. Sim. Né? Que ela é acessível no seu conteúdo e na sua estética, na sua forma. Sim. Então ela é compreensível, né? Para um grupo de pessoas. Então a gente tem que imaginar que dentro de um contexto de igreja local você tem crianças, você tem adolescentes, você tem jovens, você tem velhos, você tem adultos, você tem recém-convertidos, você tem gente que nasceu no contexto da igreja, você tem gente letrada, você tem gente iletrada, você tem gente com pós-graduação, você tem gente que foi até o pré-primário, você tem de tudo. Então as canções elas precisam ser compreensíveis e também fáceis de serem cantadas na sua forma. Ela tem que ser intuitiva, ela não pode ser cantada somente por alguém que é do ramo da música. Né? Então, música congregacional é assim que eu enxergo. Agora, quanto ao valor da música, qual que é a sua segunda pergunta? A pergunta foi qual que é a importância dela para a vida da igreja? Primeiro, a música é uma questão de obediência. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, se eu for destacar eu diria que a música ela tem a finalidade de ensino. Se eu fosse destacar eu destacaria o ensino. Né? Tem um texto lá de Deuteronômio, até trouxe aqui uma cola aqui para eu poder ler o texto. Deuteronômio 31:19. Você sabia que Moisés é compositor? Tem o Cântico de Moisés lá. É curioso, pessoal. Compositores da Bíblia e tal. O Cântico de Moisés está registrado em Deuteronômio 32. Mas ele é uma composição ordenada por Deus. Sim. Né? Então, e Deus ordena aqui no 31:19. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-na cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Cara, Deus manda que seja composta uma canção e que ela seja cantada para que aquelas verdades fossem mantidas vivas, fossem proclamadas, propagadas no contexto do povo, né? Para que o povo se lembrasse através da canção dos benefícios da bênção de Deus e também do juízo de Deus em caso de desobediência. Esse é o contexto do Cântico de Moisés. Agora para pensar uma coisa. Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, escolheu música. Eu até arrepio aqui. Ele escolheu música para que esses conceitos, essas verdades fossem propagadas, fossem conservadas. Né? Para que aquilo fosse ensinado e passado de geração em geração. A gente tem que prestar atenção nisso. Né? Deus está dando uma importância para a música. E a gente, cara, eu fico imaginando o culto doméstico do judeu na época, né? Cantando ali na mesa, a música, assim como muita gente ensina fórmula de física, né? Fórmula de matemática, os livros da Bíblia, né? Tantos aprenderam os livros da Bíblia ali cantando Gênesis, Êxodo, Levítico. Né? Então, a música tem um super potencial de ensino, E aí entra uma grande responsabilidade de quem lida com música no contexto de igreja. O que é que a gente vai ensinar para o povo? O pastor Edilson, ele fala, e ele falou no podcast dele, que aquilo que você canta na igreja, em algum momento você vai pôr aquilo em prática. E tem um outro ponto, né? A gente muitas vezes, pela limitação do ser humano, a gente lembra muito mais da música que nós cantamos do que da mensagem do pastor. Sem dúvida. Né? Então... Se você observar, nós somos de um contexto de igrejas históricas, né? Digamos assim. Observe o quanto que a música tem interferido na teologia das igrejas históricas, na forma de culto das igrejas históricas, influência da música, sem que as pessoas percebam. Por quê? Porque muitos dos que produzem música, e daqueles que produziram muito ali, né, na década de 80, 90, nos anos 2000, hoje em dia está todo mundo produzindo, mas era de contexto pentecostal, neopentecostal,
E era o que tinha, era o que todo mundo ouvia, era o que passou de alguma forma a ser cantado e passou a moldar a teologia, em alguns casos, e a forma de culto, ao poder da música. Exato. Um pouco do que o Edilson falou. Então nós estamos falando que a música congregacional ela ajuda a gente no ensino, entender o conselho de Deus, os atributos de Deus, a disseminar os conceitos da palavra dentro da comunidade local. Mas hoje nós também temos muitos problemas com músicas que estão sendo cantadas por aí, né? E quais são os maiores problemas que você enxerga nas músicas de hoje? E você acredita que existem muitos erros teológicos nelas? Ou assim, quais são os erros mais comuns que nós estamos vendo hoje? Eu acho que você viu um vídeo e botando uma pincelada nisso aqui, do Ron Kenoly. E ele falou assim, eu venho pra cá, eu ouço música da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, e não ouço música do Brasil. Né? Então assim, qual que tem sido os maiores problemas que você tem enxergado hoje? Bom, com relação aos erros teológicos, sempre existiram. Eu vou fazer uma ressalva antes de falar de erros teológicos. Eu acho que antes até de erros, tem questão relacionada à linha teológica. Sim. Que é um pouco do que a gente acabou de falar. Sim. Eu acho injusto quem é de um contexto de igreja histórica, eu, no caso, sou batista, falar de erro teológico de uma canção que vem de um contexto de igreja neopentecostal. Porque se aquela música ela é coerente, ela conversa, ela dialoga com a teologia daquele contexto, ele fez naquele contexto, ele fez para aquele contexto. Nós é que estamos emprestando. Então, quem sou eu para dizer, é o seguinte, isso aqui está errado. Então, não é a música. Se tem algo errado, não é necessariamente a música. Então, um cuidado que a gente precisa ter é ver que tipo de teologia a gente está trazendo para o contexto do culto. A teologia da música conversa com a teologia do culto. Então, sem entrar no mérito de estar errado ou não, mas falando sobre linhas teológicas... Passa por aquilo que está sendo ensinado aí na igreja. Exato. Porque você está ensinando uma coisa na mensagem falada e outra coisa na mensagem cantada. E aí o cara ouve... você tem que abrir mão de si mesmo, você tem que se esvaziar, você tem que... E aí vai cantar, restitui o que é meu, né? Quer dizer, não dialoga. Só que a partir da fala de Edilson, o que o cara vai lembrar ao longo da semana? A música. Restitui o que é meu, é o que vai ficar reverberando dentro dele, é o que ele vai botar para tocar na playlist dele, né? na plataforma de streaming. Então, assim, antes de pensar em erro teológico, eu gosto de pensar nessa dissociação que existe entre a teologia da mensagem pregada e a teologia da mensagem cantada. E aí entra o cuidado de quem tem a responsabilidade de escolher os repertórios. Hoje em dia, diferente de quando eu comecei a compor lá atrás, a gente encontra muita alternativa de repertório. A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque é uma espécie de garimpo, você tem que garimpar. Mas a gente consegue encontrar. Então não é mais desculpa, como talvez já tenha sido em algum momento, né? A gente cantar coisa que não dialoga com a teologia da igreja por falta de alternativa. Aí é preguiça. Né? Comodismo de cantar aquilo que está todo mundo cantando. Exato. Mais para frente a gente fala um pouquinho mais de repertório, até para poder responder a sua pergunta. Sim. E tem alguns dados objetivos super interessantes sobre isso mundo afora. O louvor, a música na igreja hoje está cada vez mais globalizada, com tudo, né? Então, assim, as músicas que mais são cantadas nas igrejas, no Brasil, são as músicas que mais são cantadas globalmente. Né? E essas músicas, elas nascem em que contexto? Neopentecostal, de novo.
Então, E que são muitas vezes absorvidos por igrejas históricas, né? Assim, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, a gente não canta. Muitas delas nós estamos cantando também. Estamos cantando, as igrejas históricas estão cantando. E tem muita música boa, não tem problema nenhum. Você precisa só tá alerta, tá esperto, opa, essa é boa, vou trazer. Puxa, essa aqui tem uma frase que pode comprometer, cara. Se tem uma frase que pode comprometer, não use. Não cante. A música inteira boa, não use, porque tem muita opção. Então, agora, a característica das músicas, de modo geral, falando em problemas, né? Eu acho que é um pouquinho do que a gente tem observado na sociedade, de modo geral. Né? A cultura da hipervalorização do eu, do potencial que tem em mim, da própria teologia coach, né? Já está isso dentro do contexto teológico. Então, isso vem para as canções. Vem para as canções. Então, muitas canções, elas falam de Deus, elas têm Deus ali, elas têm Bíblia ali, mas elas têm uma perspectiva autocentrada, do homem no centro da canção. E claro, quando a gente está falando de canto congregacional bíblico, saudável, a gente precisa ter Jesus no centro, precisa ter a palavra. Jesus é a palavra, né? Precisa ter a palavra no centro. Ele é o centro, é dele, vem dele, é por ele e é para ele. E às vezes isso é sutil na canção. Às vezes, se a gente não tiver um olhar atento, a gente vai ver um interesse pessoal por trás daquilo que a gente está cantando em nome de Deus. Então, são essas coisas que eu acho que são mais delicadas, que merecem a nossa atenção. E nessa valorização do eu, né, para não entrar muito em detalhes, para a gente não responder o que vem pela frente, mas assim, nessa valorização do eu também há uma valorização da performance individual. É muito comum hoje a gente ver em algumas igrejas os momentos de louvores se transformarem em shows. Né? Com isso, a gente tem voltado um pouquinho para aquilo que acontecia até antes da reforma. A igreja se tornou mais espectadora do que atuante. Eu acho tão bonito quando quando a banda para, a igreja começa a cantar, aquilo é algo extraordinário, mas assim, em muitos locais isso se torna momentos raros, né? O que mais hoje você percebe que tem inibido a igreja cantar? São as letras? São os arranjos? É a teologia? É a má qualidade musical? A gente até mencionou que a qualidade musical caiu, mas não caiu só no meio evangélico, caiu no mundo inteiro, né? Você vê o que o povo ouve por aí. A música popular é de chorar. Tá agonizando. Exato. Mas assim, o que mais hoje tem inibido a igreja de cantar? É a performance? É os arranjos? A teologia? A letra? É um conjunto tudo misturado? Cara, essa é uma pergunta que tem me inquietado e nós vamos fazer no Palavra em Canto uma série de pequenas reflexões para abordar isso. Por que que a minha igreja não canta? A gente não tem condição de responder por cada uma delas. Mas eu já tenho anotado algumas coisas e eu trouxe algumas delas aqui. Primeiro, a estética do ambiente. Eu não estou colocando em ordem de importância, aleatória aqui, mas primeiro ponto, a estética do ambiente. Se você chega num ambiente em que a luz está no palco e o público não era nem pra gente chamar de público, né? Mas o lugar onde as pessoas estão está apagado, o que você está dizendo para essas pessoas? É a estética de uma apresentação musical. Então você está dizendo o seguinte: quem vai cantar são eles. E vocês vão participar, assistir de um show. Né? Então esse é um primeiro ponto. A luz apagada, ele também rouba um pouco daquilo que você leu, inclusive, na sua introdução. A ideia de estarmos ali reunidos como corpo, Assembleia dos Santos, Assembleia solene, né? Comunidade dos salvos, torna a coisa mais individual. É como se fosse um tempo para você e Deus. Sim e não. Você e Deus, você tem a semana inteira. Ali é o tempo para a gente proclamar junto
para a gente olhar um para o outro. Cara, observe o texto de Isaías 6. Os anjos olhavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo. Existe uma interação ali. Sim. Não é santo, 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 santo. É santo, santo, santo. Uma proclamação. E essa mensagem, ela começa a interferir, a fazer bem, a gerar transformação no ouvido, no coração e na mente de quem está ali presente. Isso é um testemunho para quem já é da fé e para quem também não é da fé e está ali naquele contexto. Então, a estética do lugar, ela diz muito. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, o volume do som. Alguns lugares é extremamente alto. E assim, quando o volume é alto a ponto de você não ouvir quem está do seu lado, e às vezes você nem conseguir se ouvir, o que você está dizendo com isso? O que importa aqui é o som que aquele pessoal ali na frente está fazendo. Então, o som tá legal, tá bonito, tá com pegada, né? Tá, mas a igreja tá cantando? Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Parênteses. E essa é a pergunta mais importante que um líder de louvor e que um grupo de louvor precisam fazer após um domingo de serviço, de ministração. Não é foi bom, tocamos corretamente, estava afinado. A pergunta principal é: a igreja cantou? Como a igreja cantou? Afinal de contas, a gente está ali para inspirar e motivar a igreja a cantar. Se tudo deu certo, ficou lindo, mas a igreja não se envolveu, não deu certo. Deu certo, mas não deu certo. Então, deu certo para aquilo que eu acho importante, mas não deu certo para a finalidade maior e última, que é a igreja cantar. Parênteses fechado aí sobre volume de som, que é o segundo ponto. Terceiro, quanto tempo nós temos aí de conversa? Tá livre, eu tenho até 6 horas da tarde. Tonalidade das canções. Sim. Tonalidade das canções. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter a sensibilidade de que a tonalidade precisa ser confortável para a média das pessoas. Ela não precisa... eu vou... Fecha em mim! Vem! Ela não precisa ser confortável para o líder. Ela precisa ser confortável para a igreja. E claro, se puder ser confortável para o líder, melhor. Mas se for confortável para o líder e não for confortável para a igreja, está errado. Eu vou fazer aqui um comentário. Tem um trabalho de um cara que eu respeito profundamente, que é uma referência, que é o Paulo César Baruch. Sim. Uma referência. Um cara sério, produz coisa de excelente qualidade musical, qualidade na letra, no conteúdo. E um cara excepcional. Né? Então eu não estou aqui absolutamente fazendo um comentário sobre a pessoa dele, nem colocando em... Quem sou eu, né? Para colocar algum tipo de dúvida ou questionamento sobre o trabalho maravilhoso que ele tem feito. Aliás, que as músicas dele sejam cada vez mais cantadas, porque são músicas feitas aqui no Brasil com bom conteúdo. Mas eles têm feito um trabalho super legal, o canto das igrejas, e estão lançando músicas em 2 tons. Você chegou a ver isso? Não. Então, uma música com a tonalidade mais adequada para o líder feminino, para a líder, e uma música numa tonalidade mais adequada para o líder masculino, o homem. Não consigo digerir isso. Porque nós estamos esquecendo da finalidade maior, que é a congregação cantar. E talvez o tom que você chega, a igreja não chega também, né? Não chega. E todo mundo que é músico sabe onde que está a região média onde as pessoas cantam. Está ali. A melodia, se ela escapar um pouquinho para cá, se não for a música inteira, tudo bem, né? Mas ela tá toda aqui, não rola. As pessoas não vão cantar.
E as produções musicais de hoje em dia, elas têm a tendência de valorizar a voz masculina mais aguda, a voz feminina mais grave, de maneira que elas se encontram na mesma oitava. Então a sonoridade fica muito bonita. Daquela ideia de todo mundo cantando junto, mas todo mundo cantando junto na mesma oitava. É uma delícia para ouvir. Mas não é confortável para se cantar. Então, se não é confortável para a igreja, não é convidativo para a igreja cantar, a igreja gradualmente vai deixando de cantar. Então, esse é o terceiro ponto, tonalidade das canções. Quarto ponto, a quantidade de músicas novas. Né? Hoje, a gente falou, é música nova, boa e ruim, Sim. sendo lançado o tempo todo. A gente não precisa acompanhar isto e menos ainda trazer isso para a igreja, sabe? Essa ansiedade de você ficar colocando música nova. Até porque daqui a pouco ninguém mais já está cantando ela. E isso é um outro ponto para a gente conversar depois. Eu tenho alguns dados bacanas para compartilhar. Então, a quantidade de músicas novas. A igreja não conhece? Pô, se a igreja não conhece, ela não vai cantar. Então, a gente tem que ser cuidadoso para inserir repertório novo. Próximo. Repertório adequado para o contexto da igreja. Às vezes, nessa ansiedade da gente acompanhar as tendências globais, hoje em dia, você falou em performance, né? Os cultos, eles são transmitidos, né? Eles são fotografados. Então, de fato, existe uma super atenção para aquilo que vai ser projetado. Isso não é ruim em si, mas ele demanda uma atenção da nossa parte. Se a gente não cuidar, a gente faz desta classe de servos uma classe especial de gente artista no sentido ruim da palavra, sabe? Então, perdi o fio da meada aqui, falei é que eu falei artista, só fazer uma ressalva, né? Eu falei artista dando uma conotação negativa. Todo mundo que lida com arte é artista, isso é ótimo, mas talvez artista não seja a melhor palavra talvez seja... Colocando como estrela, vamos dizer assim. Como uma estrela. E isso pode gerar um vício por cliques, um vício por parecer bem na foto, um vício como é que eu fiquei. E aí as perguntas passam a ser todas, menos a igreja cantou. Porque queira ou não, né, o culto está transmitido, tem sempre alguém tirando foto, né, tem sempre alguém para postar no Instagram, quer dizer, então assim, acaba tendo uma super imagem da pessoa e não daquilo que a igreja está fazendo. Né? Exato. E nesse contexto, então, como é que você define qual é o principal papel do Ministério de Louvor e a sua principal responsabilidade? Eu acho que é ensinar. O principal papel é ensinar, ao meu ver. Se a gente tiver consciência, é claro, em termos de dinâmica ali, o principal papel é você motivar, você inspirar, você conduzir as pessoas ao canto congregacional, ao louvor, né? A adoração coletiva. Então essa é a principal função. Mas antes dela vem a ideia do ensino. Eu acho que a gente não pode perder de vista que aquilo que a gente está trazendo para a igreja cantar está ensinando a própria igreja. E a gente tem falado aqui da unidade, né? Como é que você enxerga nisso tudo, né? Quando a gente percebe que a igreja está cantando, que a igreja está participando do louvor, qual que é o principal benefício que essas músicas trazem para a igreja quando ela está cantando e como isso fortalece a formação espiritual, que a gente tem falado da vida, a unidade, a fé e a prática cristã da igreja e de seus membros. Você tem alguma história assim que você pode lembrar a respeito disso? Falei assim, poxa, isso daqui trouxe um benefício enorme para a igreja. Sim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente botar a palavra de Deus nas canções, isso tem um super potencial de fortalecer a fé. Eu gosto de pensar que as canções,
fazem parte, todos nós consumimos, temos uma dieta musical, queiramos nós ou não. Sim. Né? Então, assim, o que eu consumo, isso vai moldar o jeito como eu percebo a vida, como eu ajo, como eu reajo. Então, cuidado com a dieta musical tem total repercussão no cotidiano da vida de uma pessoa e da vida de uma comunidade, sem dúvidas. Então, assim, eu tenho uma história, tem algumas, né? Mas eu me lembro muito bem na igreja, na segunda igreja batista em Sumaré, que foi a igreja onde eu comecei a tocar, a cantar. Naquele contexto, estamos falando ali de década de 90, início da década de 90. Naquele contexto, a gente não tinha banda completa tocando. A gente tinha um pianista bom lá, né? Sim. E na verdade tinha ele. Daqui a pouco a gente trouxe uma percussão, tinha um cara que tocava timba, vamos tocar timba. Então você tinha, acredite se quiser, cara, você tinha um pianista de nível internacional, um cara tocando timba, né? Daqui a pouco juntou outro no violão, mas estava longe de ter uma banda. As pessoas que iam participar do culto lá eram impactadas. Me arrepia só de lembrar. Era um templo pequeno ali, devia ter umas 150, 200 pessoas ali. Acho que nem 200 pessoas cabia. Começou a pendurar gente pela janela, assim, sabe? E era um ambiente de uma presença de Deus que era constrangedor no melhor sentido da palavra, assim, sabe? Então, era muito comum as pessoas irem visitar, conhecer a igreja e se sentirem tocadas por aquilo. Uma igreja que cantava com vibração, com fervor, com energia, com alegria, com vida. A igreja cantava. A igreja começava a cantar sem nem ouvir o piano tocando lá na frente. Era aquele... E assim, naquele contexto era uma igreja ali, praticamente em formação, né? Bases sólidas para ser hoje uma das igrejas mais influentes, uma super igreja aqui na cidade de Sumaré, que é a segunda igreja batista de Sumaré. Quem é da região ali conhece, uma super igreja, uma igreja que dialoga com a sociedade. Então eu vi aquilo nascer, né? E a música fazer parte desse processo de transformação. Maravilha. Bom, você falou um pouquinho aí de introduzir músicas novas, né? E tem igreja que coloca música nova toda semana, que se torna insuficiente até para a igreja aprender a cantar, né? Uma coisa é você escutar 300 músicas no rádio, tudo. Outra é você ensinar a igreja a cantar junto ali, cada domingo uma música nova. Isso é bom? É ruim? Você acha, qual é o período que você acha que é bom a igreja aprender músicas novas? Como é que você equilibra isso de vou ensinar nesse domingo uma música nova, mas ao mesmo tempo você tem que também preservar a história da igreja, né? Dos hinos tradicionais, hinos belíssimos, né? De um contexto mais histórico ainda, né? Gente presbiteriana, batista, existem muitas pessoas que amam hinos, né? Então como é que a gente preserva esse legado que nós temos de música com aquilo que vem de novo? Cara, o equilíbrio. A gente tem que ter a noção de que tem gente de todas as gerações ali, com todas as formações, gostos musicais diferentes. Então, o líder, quem tem a responsabilidade de escolher o repertório, tem que conhecer bem a sua igreja, a sua comunidade. Tem que conhecer bem. Uma vez que ele conhece e é sensível a isto, ele traz isto para a sua escolha de repertório. Então, assim, não tem uma regra. Qual é a regra? É de contexto a contexto. De repente você tem contexto que você pode colocar música nova toda semana e o pessoal quer isso e vibra com isso, né? E você tem contexto que o pessoal vai deixar de cantar, né? Então a gente precisa ter a sensibilidade e buscar sempre o equilíbrio. Se eu fosse colocar aqui uma ideia
mais geral, assim, eu acho que, por exemplo, você vai ensinar uma música nova, vai criando com a igreja uma cultura de você ter uma playlist com as canções que a igreja canta, que a igreja vai cantar. As pessoas já vão ouvindo, vão conhecendo. E hoje é fácil, né? Você cria uma playlist no Spotify, por exemplo, você pode divulgar. Aliás, uma das, talvez seja a maior demanda que a gente tem hoje, seja a demanda de curadoria. Porque diante de uma fartura tão grande de material, a pessoa às vezes não sabe nem por onde começar. Sim. Então, se você tem uma curadoria da própria igreja, você também vai moldando, ensinando aquilo que você quer ensinar em termos de teologia. E as pessoas já vão ouvindo as canções que a igreja canta e as canções que a igreja vai cantar. Num contexto como esse, quando você vai colocar uma música nova, talvez ela já nem seja mais nova. E aí você vai conseguindo trazer um ar, né, um frescor diferente e mantendo dentro da linha do equilíbrio aquilo que já faz parte do contexto histórico da igreja. Essa questão, canções mais novas e hinos, né, algo que muita gente tem feito com bom gosto, é trazer os hinos para uma linguagem musical um pouco mais moderna. Traz um arranjo. Põe uma roupinha nova no hino, né, porque o conteúdo, o coração do hino é lindo, tá ali. Né? Bota uma roupinha mais moderna, né? Bota um tênis branco, uma calça pula-breja aí que o pessoal... e traz o hino. E de repente no outro domingo você deixa o hino... Você canta um cântico mais moderno e na sequência emenda um hino cantando mais do jeito tradicional. Então você vai mesclando. Todo hino agora está com uma roupagem nova. Não, você traz o hino para a roupagem nova, de repente você traz o hino para a roupagem antiga, depois de uma canção nova, você vai trabalhando com isso. Uma vez, eu lembro, né, você me lembrou de uma experiência, uma vez a gente... A nossa igreja ali, a Shalom, ela era uma igreja de comunidade local, saiu da IPI, ficou uma comunidade local, de repente ela foi para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E teve um culto ali de organização, né? Então veio o presbitério inteiro de Campinas, do Sínodo e tal. Então assim, todo mundo falou, tem que fazer um culto mais, né, assim, certinho para atender todo mundo, né? Aí o Marinho falou, não, vamos cantar o Santo, Santo, Santo. Aí ele foi lá no teclado, começou com o órgão, Santo, 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 né? E fez uma estrofe inteira tradicional. De repente ele mudou o arranjo, virou um Santo, Santo moderníssimo, né? Então assim, a gente começou a ter uma prática de equilibrar também, né? O hino tradicional, tinha lá 6, 7 músicas, cantava durante o culto. Nessas 6, 7 músicas, um hino tradicional de repente entrava na liturgia e começava a atender o público que estava chegando, né? É o equilíbrio, né? Bom senso, equilíbrio. Dá trabalho. Dá. É muito mais fácil você pegar as 4, vai lá no Cifra Clube, pessoal, essa aqui, pessoal... Não, dá trabalho você montar o quebra-cabeça. Mas se a gente entende, voltando, no potencial, na potência que é a música, para ensinar e formar... A gente precisa gastar o tempo que o pastor gasta para preparar a mensagem dele, para a gente montar a mensagem musical. Né? É claro, muita gente é voluntária, nem tem esse tempo todo durante a semana, mas algum nível de cuidado, vale a pena. Se for para gastar tempo, gaste tempo escolhendo bom repertório, tendo essa sensibilidade. Aí é gol. Eu lembro uma vez que o Santo tem alguns métodos que a gente montou e que eu faço também, né? E um deles canta aquele Santo acho que é do Alvin, da Integrity Music, né? Sei, Santo. Aí, e é uma música com balanço, né? Uma música que pede palma e tal. Então, Santo, louva. Quando termina, eu já emendava, porque ela é em Ré com o hino Santo Santo. Então terminando, louvai-o eternamente. Santo, Santo, Santo. Quando o cara via, ele já estava batendo palma no hino. Já não dava mais tempo de voltar atrás e tá tudo bem. Então assim, se a gente souber
conduzir de maneira responsável e equilibrada, até alguns mitos vão caindo pelo caminho, sim. Né? De maneira natural. Né? E outra, né? Bem que você falou, a gente não precisa ensinar todo domingo uma coisa nova, né? Tem coisas que às vezes a igreja não conhece, não vai cantar, é você que conhece, né? E entra o contexto também da igreja, né? Em muitos casos, em algumas igrejas, o pastor ele costuma falar a mensagem que ele vai pregar antes, então isso também ajuda na escolha das músicas, né? Então tudo isso entra num contexto, né? O Daniel, você tocou num ponto do gosto do cara. Tem músicas que eu gosto, tal. Eu gosto muito de pensar em quem serve, quando fala de ministro. Ministro é uma palavra pomposa, né? Eu gosto mais de usar o servir, que dá bota o pé nosso mais no chão, que no fundo é a mesma coisa. Exato. Mas para quem vai servir a igreja, precisa ter a mentalidade do garçom. Sim. O garçom não serve só aquilo que ele gosta de comer. Sim. Ele serve aquilo que o cliente precisa comer. Aquilo que o cliente pede. Que a igreja pede. Puxa, eu não gosto muito desse estilo de música, mas a igreja pede. Pede, não com aspecto, eu queria cantar essa, não é esse pedir. É do que a igreja precisa. Sim. Né? Qual é a carência da igreja? Né? O que vai fazer a igreja cantar? E aí ele vai então vestir a roupa do garçom e servir os irmãos. Somos todos diáconos, servindo a mesa. Exato. Né? Exato. E ali, quando você vai escolher, qual o passo que você dá para garantir que a música tem uma base teológica sólida e bíblica para você escolher? E quais critérios que você usa para escolher os cânticos? Eu costumo, a partir da leitura da realidade local, tentar equilibrar. E aí equilibrar envolve música dos anos 90, música mais nova. Né? Tradicional, às vezes a igreja, e acontece com a Palavra Encanto, quando a gente vai muito em igreja que a gente não conhece. Sim, tá? sim. Mas as pessoas quando nos convidam, nos conhecem, então já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Eu imagino que quando a pessoa né? te convida, já tem uma expectativa daquilo que você vai apresentar, né? Exato, já conhece a linha musical, mas a gente não conhece. E acontece de chegar numa igreja, a gente está com um repertório, assim, cara, nós vamos tirar essa música aqui. Né? Ela vai fazer um barulho a mais, ou barulho entre aspas, né? Do que é o contexto da igreja aqui. Então essa sensibilidade, né? Na hora de montar o repertório, a gente precisa ter então a sensibilidade do tempo, que leva as músicas também, né? Para enquadrar dentro de um tempo adequado. Sim. Agora, o principal de tudo, que foi por onde você começou a pergunta, é a parte teológica. Sim. Quem serve na área da música precisa ler a Bíblia, precisa conviver com a Bíblia, Sim. precisa dialogar com as escrituras, senão a pessoa não vai ter condição de fazer o filtro. Se porventura não tiver, tem o pastor, Sim. que é o maior responsável pelo repertório do culto. É o pastor. Ele costumeiramente delega isso a alguém. Mas aí eu vou dar uma palavra, fecha em mim aqui. Uma palavra para os líderes de música. Isso. Se o pastor falar para você não cantar uma música, não cante. Ele é autoridade sobre você, inclusive sobre o repertório. Pode ser que você não esteja entendendo, se não estiver entendendo, vai ler mais a Bíblia. Falei. Isso é muito importante, porque o pastor ele é o guardião da doutrina da igreja. Exato. Né? Então, se tem alguma discordância, a responsabilidade é dele. Exato. Né? Exato. E nisso a gente fala muito, né? A igreja vive o que canta, de certa maneira o que ela canta reflete na prática da igreja, mas a gente também tem falado muitas músicas voltadas para o eu. Eu posso, eu faço, eu sou aquilo, eu sou importante, tudo voltado para o ser humano e não mais para cantar os atributos de Deus, o louvor a Deus, glorificando a Deus. Eu vejo que não é que há uma escassez, ou talvez até uma falta de critério de selecionar músicas que possam trazer mais esse contexto de voltar a música para Deus e não para o ser humano. O que tem acontecido também nisso? Muitas pessoas também param de cantar por causa desse contexto. Eu
sinceramente, quando eu vejo uma letra que tá lá voltado mais para mim, não para Deus, eu paro de cantar. Como é que as igrejas poderiam resgatar, então, cantos que glorificam a Deus? Como é que a gente reverte essa tendência de tirar o foco do indivíduo e voltar para Deus para que ela possa se transformar em uma comunidade de adoradores com o propósito correto? Acho que é conscientizando, conversando sobre isso. As pessoas não sabem o quão manipuladas elas são. Sim. Eu vou dizer, no primeiro momento, influenciadas pelas canções e manipuladas pelo mercado. Existe um mercado. Sim. A música cristã hoje, ela gera muito recurso. Mundo afora. A gente está falando de canções globais. Cara, essas canções globais, elas geram milhões de dólares. Sim. Então existe um mercado por trás do que acontece. A gente, isso assim, tudo bem, desde que a gente tenha consciência disso e saiba lidar com isso, filtrar. Quer dizer, eu não vou na tendência do mercado, existe uma movimentação. Cara, a CCLI é um trabalho que o grupo faz lá nos Estados Unidos. CCLI está relacionado com direitos autorais, eles têm bastante coisa relacionada à música cristã. Eles soltam as top 50, top 100, top 25 das canções que são cantadas nas igrejas nos Estados Unidos. É uma amostragem bem grande, assim, é um dado factível, né, que a gente pode considerar. 80% das canções que hoje estão entre as top 25 vêm do mesmo lugar, do mesmo núcleo, que são Hillsong, Bethel, Maverick City, Passion, tá faltando uma, mas enfim, tá faltando uma. Vem do mesmo núcleo. E você vai observar nas composições, para quem lê, os antigos leitores de capinha de CD, né, hoje já não tem mais a capa. Muitas das composições da Bethel, por exemplo, são deles junto com o pessoal da Hillsong. Então, assim, existe um mercado por trás disso. Às vezes é difícil até saber quem é o autor, né? Hoje você tem que garimpar mesmo, você tem que caçar para ver, né? Você tem os créditos da música lá. Mas a gente, sabendo disso, a gente passa a ter né? Então, assim, a gente volta na curadoria. Como reverter este cenário? Né? Com curadoria, ensinando, conscientizando e com curadoria. Puxa, ó, é igual mensagem bíblica. Sim. E pastor pregando, falando, ensinando e tal. Quem que eu vou ouvir? Primeiro, pastor da igreja local, sem dúvida. Mas eu quero ouvir uma mensagem durante a semana, tal. Cara, ouvir então desse pessoal. Que é um pessoal que vai fortalecer a minha fé, não vai brigar com aquilo que eu tenho aprendido e desenvolvido. Acho que é a mesma lógica, né? Legal. Agora, é lógico que a gente tem que separar, né? Tem músicas que são orações que não são para cantar na igreja, certo? Às vezes uma oração que a pessoa fez a Deus e acabou se tornando uma música, uma oração. Existem músicas que são belíssimas. Por exemplo, se a pessoa tem o hábito de ouvir o Estênio Márcios, João Alexandre, próprio Edilson, Jorge Camargo, a maioria desses caras, se você olhar todo o repertório que eles têm, muitas das músicas deles não são congregacionais também. São músicas difíceis de cantar na igreja, apesar de serem belíssimos. Eu amo pôr no carro e ouvir o Estênio, mas tem música que não dá pra cantar num contexto de igreja local com todo mundo, é difícil, ainda mais com poesias, igual o Tapeceiro, que é uma poesia, você põe a igreja a cantar, não acompanha. Não vai entender nada. Mas é uma das músicas mais belas que existe pra mim hoje, né? Pra mim também. E como os cânticos congregacionais, então, se difere disso, e como é que você define aquilo que é aplicável ou não para cantar na igreja? Eu não estou falando nem agora da parte teológica, mas às vezes até aquela canção que é belíssima, que você fala assim, nossa, aqui gostaria muito de
tocar, cantar ela, mas não rola para a igreja cantar. Como é que você lida com essa diversidade e escolha para entender que, olha, isso é apropriado para a igreja cantar e isso, apesar de bonito, não vai dar para a igreja? Uhum. Vou fazer um parênteses aqui antes de responder. Muitas das canções hoje que se tornam muito conhecidas, elas de fato são canções devocionais do artista. Sim. Se você observar para as produções lá da década de 90, muitas, aquelas que se espalharam eram produções que vinham de contexto de igreja local. Comunidades, né? Então você tinha o período das comunidades, algumas igrejas que passaram a gravar, então você tem a Lagoinha que explodiu ali nos anos 2000, você tinha as comunidades, a Coinonia, a comunidade de Goiânia, a comunidade Vila da Penha do Rio de Janeiro. Então muita coisa nascendo no contexto de igreja local. O próprio trabalho, que nem é todo congregacional, mas o trabalho que o Guilherme, o João, o Jorge faziam, o próprio Jorge Heder, que é pastor de igreja local, nascia no contexto da igreja. Tem muita primeira pessoa do plural nessas músicas, tem muito nós. Hoje em dia, você tem o artista. Não ela não nasce no contexto da igreja. Muitas vezes esse cara, eu não estou aqui falando de ninguém, mas até por questão de agenda ele não consegue nem se integrar numa igreja local. Ele é um artista cristão, não tem problema nenhum com isso. Mas não é um cara que necessariamente respira a igreja local. Né? Então ele está compondo das suas experiências com Deus, a partir das escrituras, coisas belíssimas, lindas, válidas. Essas canções explodem e as pessoas querem trazer para cantar na igreja. E aí a gente precisa pensar, é adequado para cantar na igreja em termos de conteúdo? O que eu estou ensinando? Eu estou ensinando a fé do corpo, eu estou fortalecendo a noiva de Cristo, né? A ideia de que a gente não está sozinho, de que a gente vive em comunidade, coletividade, ou eu estou ensinando que a minha fé é uma fé individual, só minha e Deus, no aspecto... Então, o que a gente vai ensinar? Equilíbrio. Qual é a mensagem maior do todo? Então, tem músicas que, se elas forem congregacionais na sua forma, mesmo que ela tenha nascido num contexto devocional do artista que gravou, se ela for bem encaixada, legal, vale a pena, podemos cantar. Mas qual é a mensagem maior que aquela mensagem musical está entregando? O que nós estamos ensinando? Se for só aquilo, aí nós estamos fazendo uma fé capenga, né? Nós estamos produzindo uma fé capenga para o corpo. Então, é o equilíbrio, o discernimento, o olhar crítico vai nos ajudar a poder chegar num equilíbrio, né? Legal. Dentro desse contexto, você fez uma época, uma música que era para cantar em nós, não foi? Foi, fizemos um álbum, nós, 5 canções. Isso. Que era para ensinar a igreja a cantar na primeira pessoa do plural, né? Exato. E a gente falou aí, né, de músicos que... Importante dizer, apesar de ter citado nomes, por exemplo, Edilson, Steino, não quer dizer que são caras que não convivem com a igreja local, né? Mas muitos deles são pessoas com agendas apertadas, ou que viajam o Brasil inteiro com apresentações, né? Mas... Só um parênteses, quando eu pensei nos caras desses artistas, eu estou pensando muito mais na galerinha de hoje que está explodindo. Desses nomes. Porque esses caras todos, o Edilson é pastor. O Edilson é pastor de igreja local. Isso, exatamente. O João tem uma super vivência em igreja local, ele começou crescendo e até hoje. O próprio Jorge é formado em teologia, não sei se você sabia, o Camargo. O Jorge Heder é pastor, então são caras que respiram a igreja local de alguma forma. Né? Agora, a gente fala assim, né, de cânticos que nascem no seio da comunidade local, como você falou, em nós, coisas que vêm da vivência. Como é que os cânticos respondem às situações atuais da igreja, quando elas são compostas ali no seio da comunidade? E você já compôs algum cântico baseado em uma experiência específica ou necessidade da igreja? Vou começar respondendo a segunda. Sim, na verdade, as minhas primeiras composições foram todas baseadas na necessidade da igreja. Né? Então,
todas. E foi super legal. Super legal, porque a igreja digeriu bem, né? Eu não estou chovendo no molhado, eu estou chovendo no seco. Tem uma necessidade, uma carência, a gente compôs ali e mandou bala. Então, a igreja digeriu super bem. E esse é um exercício que a gente precisa estimular o pessoal a fazer. Né? É claro que as necessidades hoje, não dá para dizer que você não tem repertório. Aliás, dá. Dá. Vai buscar uma música moderna. Pode ser que eu desvio dessa pergunta aí. Não, mas manda bala. Preciso uma canção com conteúdo sobre comunhão. Procura aí. Pode procurar. Tem muita música. Cara, você vai ter muito trabalho para encontrar uma composição recente que aborda o tema comunhão. Isso não é à toa, porque elas não estão nascendo dentro do ambiente de comunhão. Na época em que elas nasciam do contexto da igreja local, isso brotava, porque era o que o pessoal estava respirando. Era ali que a coisa estava acontecendo. Celebração. Músicas que falam sobre alegria, que falam sobre alegria não só na sua letra, mas na sua estética. Você vai ter dificuldade de encontrar. Impressionante. Você vai ver música falando sobre alegria, mas a estética mais introspectiva, mais down, né? É sintomático isso. É sintomático. Por que será? Né? Vai falar sobre família, canções que enfatizem a família. Você está me fazendo lembrar de música dos Vencedores por Cristo. Mas não é, cara? Lá na década de 80, pois 70, 80, 90, não tem. Não tem. Então, eu ia dizendo que não tem carências. Tem carências. Eu acabei de citar pelo menos 3 aqui. Né? Para a gente pensar. Então, vamos chover no molhado ou vamos tentar oferecer alternativas? Sem a pretensão de dizer, vou preencher uma lacuna. Não, mas oferecer alternativa. É um pouco disso que o Palavra Encanto tem buscado fazer. Quando a gente fez o álbum do Nós, foi muito legal, porque a nossa ideia, muito mais do que apresentar as canções, é provocar a reflexão. E eu conheço muita gente no meio, e alguns falando, cara, eu vi alguns super compositores pararem para avaliar as composições deles. E de repente eles perceberem, nossa, as minhas composições não tem nós. Gente que compõe bem demais há muito tempo, e a igreja canta as músicas deles. Então a gente provocou a reflexão. E muito legal que eu já ouvi 3 deles em momentos diferentes fazendo menção não ao trabalho nosso do Palavra Encanto, mas ao nós, a importância do nós no contexto da igreja local. Então, valeu a reflexão, né? Legal. E o nós molda também uma cultura. Como manter essa essência provendo uma adoração coletiva e individual ao mesmo tempo? Como manter a essência? Eu acho que conscientizando, ensinando, tratando sobre o assunto, não abrindo mão do conteúdo, que é a essência. A forma ela pode mudar e ela vai mudar, ela está mudando o tempo todo e ela vai mudar cada vez mais rápido. Tem gente que talvez esteja ouvindo o podcast aqui que brigou para ter bateria na igreja, né? Você talvez tenha sido um desses transgressores. Aliás, agora eu vou contar um pecado, né? Dá um testemunho. Porque eu lembro quando eu estava no som, só na década de 90, estava no som, naquela época, como não tinha transmissão, a bateria não era microfonada, né? Aí vinha um senhorzinho lá, saía lá na mesa de som, cara, a bateria tá muito alta. Aí, não tem o que fazer, né? O que eu posso fazer é sair da mesa e ir lá falar com o baterista. Aí um dia veio, baixa a bateria tá muito alta. Eu falei, tá bom. Baixava um canal desligado lá, baixei, tá bom? Tá bom, obrigado. Aí, irmão, você que lembra aqui, perdoa aqui
honesto aqui. Sensacional, né? Muito bom, muito barato. bom, muito bom. Mas é importante, né, a gente incentivar, né, assim, essa... A gente fala de canções nascendo do seio da comunidade. Tem muitos compositores bons que não são conhecidos, né? Muitos. Então, assim, a igreja também precisa valorizar essas pessoas para que as coisas também brotem da própria igreja, né? Eu cresci num ambiente onde as canções elas nasciam na igreja. Com o Edilson, o Marinho, a gente tinha o Herbert lá também que tocava muito com a gente. Então, assim, canções que estavam nascendo de experiências que a gente estava vivendo dentro da comunidade local. E é maravilhoso quando vem uma música dessa e é exatamente aquilo que nós estamos vivendo como igreja, né? Isso também ajuda, né? Em vez da gente ficar só importando, trazendo coisas de fora, a gente valorizar pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes são desconhecidos, mas compõem músicas belíssimas, né? Eu acho que vale o estímulo. O que acontece? Tem muita igreja que tem culto no lar. Estimula o cara a fazer música para tocar ali. O que acontece hoje é que como na cultura moderna todo mundo é um popstar, né? Porque todo mundo quer falar, você tem o seu canal, né? Tem gente viralizando, todo mundo tentando, todo mundo não, mas muita gente tentando viralizar, enfim. Então o cara já acha que ele vai fazer uma música que vai ser cantada pelo Brasil todo, né? E é isso. E às vezes está cantando ali na igreja. Tem que cantar, fazer a música para cantar ali. Não fazer a música para gravar, para poder, sabe, alcançar o mundo. Fazer para cantar ali. De repente ela dá ali, se ela abençoar um grupo ali de 10 pessoas, aleluia, que coisa maravilhosa. E outra, né? Onde Deus me colocou para servir? Exato. Ali, né? Ali. Então, assim, se Deus me colocou ali para servir, eu estou servindo aquelas pessoas. Então, eu estou compondo para essas pessoas, né? É legal pensar isso, porque tem gente que de repente vai se sentir estimulado, vai fazer uma música e às vezes a música não é legal, às vezes a música não rola. E ele já quer cantar na igreja. Né? Cara, canta com a sua família. A música pegou, ela funcionou, continua cantando. Aí canta, puxa, pessoal, deixa eu apresentar uma música aqui. No contexto culto, sabe? É um passo atrás do outro. Tem muita música. Eu já fiz. Eu acho que eu tenho mais de uma centena de composições, assim. É pouco perto do Edilson, né, da vida faz aí. Mas, cara, eu lembro da época que eu ia levar as músicas, tinha música que não pegava. Eu não vou ficar insistindo para. Não rolou. Né? Não quer dizer que elas são descartadas, né? Assim, isso, pode ser que sejam. Não tem problema. Qual é o problema de descartar? Tudo que eu vou fazer vai ter que ser usado? Não, de repente eu fiz, não rolou. Sem problema. Eu li um livro dos Getty, Kant, eu chamo o livro. E eles têm um capítulo destinado aos compositores. Cara, como foi gostoso ler aquele capítulo. Porque, pelo menos, eu sou daquele cara que fica brigando com a palavra até tentar chegar no melhor. Então, se for olhar meu celular aqui, cara, o que tem de rascunho de música aqui e de ideia? Nossa, muita. Tem música que leva anos. Tem música que nasce rapidinho, mas tem música que não. Tem música que leva anos. Para quê? Pra gente tentar, como arquiteto, né, encaixar a palavra na métrica, dando uma beleza poética, assim, do tamanho certo, né, com a finalidade de cantar em conjunto, enfim. E a gente fica ali brigando. Tem gente que de repente senta, o Edilson é gênio, né, mas sentou lá, orou, escreveu, tá pronta a música aqui, vamos botar para a igreja cantar lá. Peraí, a música tá madura, tá pronta, vai amadurecendo, canta em casa, canta no grupo menor, rolou, não rolou, tira, vai amadurecendo. Sim, de 10 músicas que você faz, bota 2, mas vai fazendo. O exercício de fazer nos aproxima da palavra, né? Nos aproxima de Deus, nos faz ficar atento aos detalhes, né? Para você poder enriquecer a música, melhora o nosso português, tem um monte de efeito, ocupa a nossa mente com coisa boa, já está fazendo bem, mesmo que a música não seja cantada. Então vamos fazer música, sem a preocupação dela alcançar
o Brasil ou a própria igreja local. Se acontecer, coisa linda. Mas vamos fazer música. Exatamente. E aí a gente está num contexto aí, não sei se privilegiado, a gente tem a tecnologia hoje que facilita muita coisa, né? Acesso à música. Hoje você entra no Spotify, lá tem o álbum inteiro do Palavra em Canto, do Edilson, do Estênio, do Projeto Sola, da Hilson, está tudo lá. Como é que você enxerga o papel da tecnologia na música congregacional hoje? E como a gente pode usá-la em benefício do Ministério de Louvor, sem perder a essência? E de que maneira ela está influenciando a igreja na experiência do louvor? A gente também tem um contexto aí de online e híbrido, né? Uhum. Então, assim, a gente está cantando para um público que está ali, mas também para um público que está assistindo em outros lugares. Como é que você enxerga o papel da tecnologia hoje? Tecnologia é ferramenta, né? Uhum. Ela pode ser usada por bem e por mal, como toda ferramenta. Falando em transmissão, em um determinado momento, golaço. A igreja conseguiu continuar se encontrando, né, de alguma forma precária, né? No sentido da gente não estar ali tocando, encostando pertinho, vendo o sorriso, mas continuou se encontrando, né? Pelo Zoom muitas vezes, em reuniões. Então, agora, efeitos colaterais, de repente o cara passou a ficar mais no sofá do que ir para a igreja. Então, é ferramenta. A gente tem que, em cada contexto, tentar encontrar o ponto de equilíbrio. Agora, ela ajuda, ela tem um potencial de ajudar muito se a gente souber dela extrair o melhor. A gente já falou aqui você mencionou o Spotify, né? A gente tem tudo aqui à disposição. Então, hoje, não tem desculpa para não ter um repertório rico em termos de música e de teologia. Porque tá tudo aqui. Você acha a música, você acha a cifra, você acha a partitura, você acha tudo mastigado. Você acha até kit de ensaio, se você souber fuçar um pouquinho mais. Então, não tem desculpa. Então tá aí, ferramenta ajudando. Aquilo que a gente falou ali atrás, vou ensinar uma música nova. Uma playlist ajuda a igreja a ir mastigando a música, e conhecendo a música, né? E também ouvindo boas canções ao longo da semana, dentro de uma curadoria exercida num contexto daquela igreja local, daquele contexto teológico, né? Tecnologia. A gente tem algumas igrejas, a parte de som hoje, se for comparar com a época que você engamelou o irmão lá. Hoje é capaz de fazer sozinho. Cara, a tecnologia para sonorização é um negócio monstro, né, do que você tem à disposição. Exatamente. Então tudo isso para servir. Então assim, a tecnologia precisa vir para servir, não a gente servir os meios tecnológicos, né? Então você pega o VS, que tem gente começando não, já usando faz tempo, né? É ferramenta, funciona num contexto, não funciona no outro, né? São ferramentas que estão à disposição para ajudar a melhor. Acho que a finalidade última é a gente ajudar a igreja a cantar melhor. Exato. Essa é a finalidade última. Se a tecnologia estiver nos impulsionando nessa direção, golaço. Se não, vamos prestar atenção. Igreja cantando, centralidade em Cristo. Cântico bíblico. É isso. O resto... Esse é o objetivo. Tá bonito, tá com LED, tá com a luz, tá com a fumaça. Secundário. Essa da playlist, né, é muito, muito interessante. Cara, hoje você pode criar uma playlist lá, fala assim, o que eu canto na minha igreja. A música do Baroque, essa música, então põe ali. Você chega para os irmãos e fala, você quer conhecer o que a gente canta? Tá aqui, ó. Pode ir lá, tá disponível. O cara vai aprendendo, vai se familiarizando com a letra, vai se adaptando à cultura musical da igreja, né? Então, assim, ela também não é pego de surpresa, vamos dizer assim, quando... Poxa, eu não conheço. Não, ela vai aprendendo durante a semana, vai ouvindo. Tem músicas assim que eu ouço, eu brinco muito com o Marinho e Calé. Cara, eu falo pra ele assim, tem música que até hoje eu ouço, eu lembro de vocês. Tem música que eu ouço, parece que é a voz da Leia, que é a esposa dele, tá no meu ouvido cantando. É tudo uma cultura, né? Agora,
para você, né? Quais são os principais desafios que o canto congregacional enfrenta atualmente? E você vê alguma tendência para o futuro dos cânticos na igreja local? E que tipo de esperança você tem referente a isso? E aí, a gente já falou bastante, né? Mas assim, em termos de como não deixar se levar pela comercialização da música. Eu tenho uma preocupação, cara. Eu tenho filhos de 13 e 10 anos hoje. Eu tenho uma preocupação com eles e com a geração deles. Será que eles vão cantar fervorosamente a fé deles no contexto da igreja? É uma preocupação. Fruto do que a gente observa de maneira geral. Né? Não sei. Eu, como pai, trabalho, né, para ensiná-los a cantar o valor do canto, e eles amam, mas eu penso, não é necessariamente na pessoa deles, claro que sim, mas na geração deles. Como é que vai ser o culto congregacional daqui a 20 anos, quando eles tiverem 30? O pessoal vai estar cantando? Ou essa tendência do show no contexto do culto na igreja local vai estar tão forte que eles serão espectadores de boa música? Eu até trouxe aqui um texto muito legal de Ezequiel. Não sei se você já observou esse texto. Ezequiel 33, eu vou ler os 30 até o 33. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Tá vendo? Devoção na boca, coisa boa na boca, mas coração distante. De fato, esse versículo de fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Cara, parece uma descrição, a gente nunca pode generalizar, né? Sim. Mas parece uma descrição de uma tendência do mundo atual. As pessoas ouvindo belas canções, belas mensagens bíblicas, né? Por vezes até ouvindo, mas aqui dá a impressão de que eles estão mais ouvindo do que cantando junto. Né? Ouvem as suas palavras. Mas não as põem em prática. Então essa tendência do culto menos participativo, em que o congregante ele é um assistente, ele não é um participante do culto, pode nos levar a uma situação perigosa. E eu temo pela próxima geração. Então é uma reflexão, uma preocupação. Eu não, nesse aspecto, estou parecendo ser um pouco mais pessimista, né? É uma percepção. E claro, a gente que está trabalhando e lidando com isso, precisa colocar na mesa, observar e tentar apresentar alternativas, né? Tentar caminhar numa direção diferente, porque tem muita coisa boa, tem muita ferramenta boa, tem muita música boa, tem muito conteúdo bom, então é um grande desafio. Trazendo isso para a pregação da palavra, a gente pode também usar esse texto. A gente nunca teve tanto recurso disponível para estudar as Escrituras, a Palavra de Deus, e a gente nunca teve um povo tão ignorante biblicamente no mesmo grau. Cara, hoje para você estudar a Bíblia, você tem comentário, você tem livro, você tem recurso, tem um software maravilhoso aí, quem é pastor conhece, que chama Logos, que abre, te dá os originais, ou seja, você tem recursos um monte para você estudar e se aprofundar. Ao mesmo tempo, a gente nunca viu um povo tão ignorante
e nunca ouviu tanta pregação ruim. A gente é privilegiado de estar numa igreja bíblica ouvindo excelentes pregações, mas, cara, você abre a internet, tem coisa que você sai fora. Então, assim, é um desafio a gente lutar aí pelas próximas gerações, porque nossos ouvidos estão abertos para tudo. Tá vindo coisa boa e coisa ruim, né? E aí você não tem o filtro, né? E tem uma coisa, né? Essa cultura dos shorts, o pessoal tá menos paciente hoje. Sim. Então, assim, as mensagens são instantâneas, curtinhas. Você tem que entregar o conteúdo. Então, e nunca se teve tanta informação ao mesmo tempo sendo colocada. Então, o cara tá vendo um negócio, daqui a pouco o outro, e ele vai entupindo a mente dele de coisa boa, de coisa ruim, de coisa neutra e vai diluindo a palavra, vai deixando, né, o povo mais, como você falou, mais ignorante, mais fraco na fé. Né? Por isso que a curadoria é um grande desafio para a música, para a palavra. Exatamente. Bom, então, para você, quais são as suas maiores influências na música cristã? E que recursos e autores ou referências você recomendaria para pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento a fim de promover cânticos congregacionais na igreja local? Boa. Bom, minhas maiores referências: Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Jorge Heder, Jorge Camargo, Stênio Marcius, embora não seja exatamente música congregacional que ele faz, mas ele é uma inspiração, né? A poesia dele, o próprio Edilson, o João. Mais recentemente eu gosto muito do Paulo Nazaré, especialmente das composições da Comunidade da Vila, que tem a proposta de ser congregacional, né? Ele tem as composições intimistas, né? Assim, devocionais, digamos assim, que são belíssimas, mas as congregacionais dele são riquíssimas, super adequadas para o canto congregacional. Acho que essas talvez sejam as maiores influências. Carlinhos Veiga, né? O Paulo César, do Grupo Logos. É um pessoal que ali na minha juventude e adolescência, quando eu fui sendo moldado e formado, eram os caras que produziam, né? E foram meio que os bandeirantes da música cristã, né? Então foram os caras, os pioneiros aí, né? Estava conversando com o Guilherme outro dia. O Guilherme, eu convivi dentro da casa do Guilherme, né? Na juventude, que estava junto com o filho dele. Meus pais eram da mesma igreja da Sandra. Sim. Então a gente conviveu bastante tempo e eu pude ser influenciado de perto, não só de longe pelas canções, né? Aí quando eles foram para os Estados Unidos a gente ficou mais distante um pouco. E agora ele tem vindo mais para cá. Então... E ele estava contando um pouquinho do movimento de Jesus, do Jesus Movement, né? Sei. Tem até um filme que vale a pena ser assistido, né? Que conta a história do começo da gênese da música cristã contemporânea, que foi o que o Jaime Kemp trouxe para o Brasil ao implementar os Vencedores por Cristo, né? Que era uma reprodução. Ele estava vivendo aquilo na Califórnia, veio, e o Guilherme, eu tinha acabado de assistir o filme, o Guilherme estava contando como era, que o Jaime estava vindo dessa efervescência lá, riquíssimo. E aí, os Vencedores, na verdade, são um movimento de Jesus aqui, porque aí mais o Guilherme, junto com o Nelson ali, começaram a descobrir os compositores, compor as próprias canções na língua nacional, e trouxe para o contexto da igreja, gerando um monte de efeitos colaterais, mas esses caras são os bandeirantes, são os caras que me influenciaram e me influenciam até hoje. Legal. E tem recurso. Cara, cante as escrituras. Todo mundo que lida com música no contexto da igreja precisa acompanhar o cante as escrituras, tá? É um pessoal super responsável, conteúdo sensacional em termos musicais e teológicos e ferramentas, instrumentos. Renato Marinoni, que é um pastor, músico e pesquisador na área da música. Então ele e a esposa dele presidem o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, que promove bastante coisa.
E o Renato Marinoni, inclusive, é o âncora do Hashtag Adoração, que é um podcast que ele faz em parceria com a Rádio Transmundial. Feche em mim! Você que lida com música no contexto da igreja, maratone o Hashtag Adoração. Cara, é só conteúdo bom, que provoca a reflexão na gente, que traz esse tipo de conversa aqui, com convidados, enfim. Então acho que são, já dei 3 aqui, boas referências aí. Maravilha. E vamos lá. A gente falou um pouquinho da próxima geração. Como é que você vê a próxima geração de músicos e líderes de louvor? E que conselho você daria para ministros e líderes de músicas nas igrejas? O conselho que eu daria para quem serve nesta área é o conselho de se aproximar de Deus, de cultivar relacionamento com Deus. Eu não gosto muito da expressão liderar adoração, mas eu vou usar aqui intencionalmente. Ninguém vai motivar e inspirar a igreja a adorar se não for um adorador. Então, o cultivo da vida com Deus é premissa. Conviva com as Escrituras, traz a Bíblia para perto, pro dia a dia. Isso vai moldando o jeito como a gente percebe a vida e conduz o serviço cristão. Então são, acho que 2. O resto é secundário. Legal. Complementando, eu acho que assim, permitir viver e as pessoas verem você vivendo fora do palco, ali no ambiente da igreja. Eu sinto falta de, muitas vezes, olhar para os músicos, eles descem do palco e somem da igreja. Mas eles permitirem viver as experiências fora ali do palco, no meio da igreja, na comunidade, fazendo, talvez não fazendo coisas que eles não tenham dons para fazer, mas permitir-se conviver ali no meio da igreja, né? Para que na hora que ele suba no palco, a igreja olhe para ele, para levar a igreja à adoração, a gente possa olhar para eles e falar assim, ali está um verdadeiro servo de Deus. Né? Acho que isso é muito importante também. Né? Na verdade, a igreja não precisa de músicos. Não. Acho que de alguma forma, essa categoria de servo foi elevada a uma posição maior do que a dos demais. Por quê? Observa que as listas, que se não me engano são 3 do apóstolo Paulo falando sobre dons, ele não menciona nada relacionado à música. Então, por que a gente gourmetizou esta atividade? E não são levitas. Não são. Não dá nem para levitar. Então, o cara que serve no contexto da igreja, ele é um membro da igreja. Exatamente, como todos os demais. Precisa ser. Se não for, tá errado. Se ele acha que não é, tá errado. Precisa ser. E aí, às vezes a igreja, acho que essa cultura da comparação, olha só, como é que é lá, precisamos fazer aqui também, né? Porque hoje está todo mundo filmando o tempo todo. Exato. Então a igreja quer fazer igual a outra lá. Tá? Aí abre mão de princípios para de repente ter um músico que nem crente muitas vezes, né? Então tá fazendo o que ali? Então, é claro, não estou dizendo que o cara tem que estar... Todo mundo é pecador, nós somos pecadores e lidamos com isso, né? Não precisa, senão a gente acaba estimulando a hipocrisia, né? O Exato, cara esconder para não deixar de estar ali. Todo mundo é pecador, todo mundo erra, né? Então a gente tem que estar ali na honestidade. Poxa, eu sou um pecador e na integridade, né? E cara, isso é a graça de Deus. Então aqui junto, né? Convivendo como irmãos. Então pro culto acontecer não precisa de música, não precisa abrir mão de nenhum tipo de princípio para ter um músico lá para o culto ser melhor. Não é assim que... Não é por aí que a banda toca, né? E às vezes Deus dá umas experiências pra gente interessantes, quando acaba a luz da igreja. Exato. Para mostrar que você não precisa de som, você não precisa de músico, você não precisa de instrumento. Né? Exato. Que aí quando a igreja canta até mais bonito. Exatamente. Uma vez às vezes eu faço isso, né? Mas recentemente fui numa igreja, né? A gente tava com a palavra em canto.
eu queria chamar o grupo de louvor para ficar em pé, né? Aí ficou um em pé ali, outro ali. Eu queria convidar o grupo de louvor a ficar em pé. Aí um outro começou a entender, eu fiz assim, queria convidar o grupo de louvor a ficar em pé. Grupo de louvor somos todos. Exatamente. Somos, não é quem toca aqui na frente. Nossa, a igreja é o grupo de louvor. Os outros que estão ali são facilitadores. Às vezes são dificultadores, né? E aí é outro podcast, mas o grupo de louvor está ali. Então não precisa. Se tiver um cara ali para conduzir, se tiver ninguém, alguém começar a cantar e vai conduzir de maneira orgânica, vai acontecer. Exatamente. Uma última pergunta antes de um bate-pronto. Para você agora, qual é o seu maior desafio e sonho como ministro de louvor? E também, para ajudar, como é que o pessoal pode acompanhar o trabalho do Palavra em Canto? Legal. Bom, vou começar pela segunda. Palavra em Canto você pode acompanhar pelas redes todas, né? Pelo Insta, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Spotify, pelo Deezer. Então, em cada lugar desse tem alguma coisa. As músicas estão todas ali, né? Nas plataformas digitais, as músicas autorais, nossa. E tem algumas outras iniciativas ali. Toda segunda tem um negócio que começou na pandemia, que até hoje a gente está ali. A gente faz uma live, né, para cantar de maneira despretensiosa e leve. Está longe de ser uma live artístico-musical, né? Mas é engraçado que ali se encontra o que a gente chama de igreja de segunda, que é toda segunda-feira. E é legal, porque a partir dos encontros ali, teve gente do Rio que já veio visitar a gente em Atibaia. E a gente está ali sempre caminhando e orando. E muita gente entra, né? Eu entrei algumas vezes, tem bastante gente conectada ali, né? Hoje, na época da pandemia, era realmente bem mais. Mas hoje, assim, em média, que participam, porque não tem esse negócio, que participam ao vivo, tem eu diria umas 80, 90 pessoas ali. Eu encaro como um grupo, né? Então eu estou ali como se fosse um grupo no lar ali, né? Um ministério semanal ali que a gente caminha junto. Não tem exatamente a ver com as canções do Palavra em Canto, né? Mas é uma iniciativa em torno da música ali para a gente promover o Evangelho, né? Proclamar o Evangelho e fortalecer a fé cantando as canções. Temos o Enário. O Enário são playlists feitas no Spotify, categorizadas por temas. Então a gente tem antigamente os inários, né? Canções para a Páscoa, tinha o hinos de Páscoa, tinha lá o hino número tal. O Enário é uma espécie de curadoria que a gente fez. Então selecionou boa teologia, não tem erro de português, música congregacional, coloca lá. Então é uma fonte de pesquisa para quem seleciona repertório para o culto. Então tem umas 20 playlists lá. Ceia, Páscoa, início de culto, celebração, louvor da adoração, canções sobre paz, sobre graça, sobre o amor de Deus, e assim vai. Tem umas 20. Maravilha. Então tem o Enário e a gente já não está gravando há mais de um ano, mas tem um podcast do Palavra em Canto, tem uns 100 episódios lá, tratando sobre adoração, que tem lá, para quem quiser, tá lá. A gente fez durante a pandemia lá. E qual foi a sua primeira pergunta? Então, caminhe com a gente. Eu não gosto nem de falar seguidor, sabe? Eu acho que seguidor tem que ser seguidor de Jesus. Mas, se quiser caminhar com a gente ali, vai ser muito bem-vindo. E a gente canta ocasionalmente, acho que normalmente umas 3 vezes a cada 2 meses, em igrejas locais, né? Então, esse é um outro jeito de acompanhar-nos. Qual foi a sua primeira pergunta? E o seu maior desafio e sonho como ministro de louvor? O meu maior desafio é tentar me manter firme, né? No propósito, nos caminhos. Não me deixar seduzir por aquilo que é sedutor. Que são os cliques, que são os views, que são as likes, que são a gente se render àquilo que é o mercado, que é o que o mercado clama. Eu quero continuar, se o senhor me permitir, continuar com o foco de autenticidade, de integridade naquilo que a gente pretende propor como alternativa, né? Legal. No Palavra em Canto isso. E eu como pessoa realmente buscar diante de Deus permanecer firme. Você perguntou uma coisa.
Foi isso. É isso. Então, se você, por favor, aí acompanhe o Palavra Encanto no Instagram, no Spotify, nas plataformas aí de mídia. Assista a live de segunda. Assista não, participe, porque a gente canta junto. Pronto, aí. Já fiz o jabá, então participe, cante junto. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tá bom? Vamos para um bate-pronto? Vamos. Pergunta rápida e resposta rápida? Vamos. Então vamos lá. Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Salmos. Todo músico gosta de Salmos. Impressionante. Mas você vai perguntar com um compositor, né, com música, é Salmos, cara. É a playlist da Bíblia. 3 pregadores que você gosta de ouvir. O pregador da minha igreja local. Eu vou sempre prestigiar o meu pregador como principal, que é o Fernando Leite. Gosto muito de ouvir Luiz Saião. E vou dar uma moral pro meu pai aqui. Maravilha. Maravilha. Pastor Rufo vai ficar orgulhoso. Ouvi ele a vida inteira. O recorde. Pois é. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã. Rapaz, boa. Sem ser a Bíblia, né? Isso. Eu li um livro lá atrás que é simplesmente como Jesus. Um livro muito simples, do Max Lucado. É Água com Açúcar. Mas me trouxe para... Era jovem ali, para ver Jesus numa perspectiva tão bonito. Nasceram, acho que umas 3 músicas quando eu li esse livro. Um livro talvez seja marcante por isso. Quem é a sua referência pastoral? Meu pai. Não pode falar outro, né? Senão Não. dá treta na Mas família. Ele é ele mesmo. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é pastor de verdade. Legal. Quem é a sua referência no louvor? Eu vou dizer Jorge Heder. Já se foi. Qual a sua maior motivação no ministério? Servir ao Senhor, agradar o coração de Deus e servir os irmãos. O que dizer para aqueles que desejam atuar no ministério de louvor? Primeiro, converse com Deus para ver se você tem o dom. Segundo, aproxime-se de Deus e seja um adorador, um louvador. E o resto é consequência. Para fechar, o que é Cristo para você? Tudo. É tudo. Começo, meio e fim. Maravilha. Cara, obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Uma delícia. Pelo privilégio de ter essa conversa. Obrigado aí pelas histórias. Tenho certeza que vai abençoar e edificar muita gente. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Que Deus conserve também você nesse caminho tão bacana de promover bons diálogos, né? E diálogos saudáveis, né? A partir da teologia da vida. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. E se você acompanhou, ficou até aqui, quero te agradecer e te fazer um pedido. Aproveita para compartilhar com o seu amigo, com seus contatos, seu pastor, seu grupo de louvor, para que eles também possam ser edificados, crescerem no ministério e quem sabe aqui eles possam retirar muitos ensinamentos para serem aplicados às suas vidas. Não deixe então de compartilhar, dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho. Isso é muito importante porque cada vez que você faz isso, você ajuda na divulgação do episódio e do conteúdo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço.